Bom dia, eu fiz um tempo atrás um comentário aqui no meu Instagram sobre os manuscritos de Nag Hammadi, os Evangelhos Apócrifos, descobertos em 1945 ou 7. Eu sempre me engano, eu troco os manuscritos do Mar Morto. E uma pessoa perguntou onde que ela pode achar eles em português, se é que existem. E aí eu me dei conta que muita gente sequer sabe que é extremamente acessível esse material. Aí eu quis fazer uma resposta, eu pensei, nossa, isso vai acabar dando um vídeo, e aí eu vim gravar aqui para ficar mais acessível, mais interessante, espero. Mas o fato é que nesse post eu falava sobre essa grande descoberta de mais de 80 evangelhos ou textos apócrifos atribuídos a ensinamentos de Jesus ou aos primeiros cristãos, e eles não têm sido muito comentados, estudados, assim, fora do ambiente acadêmico. Mas na verdade eles estão em português, estão traduzidos faz bastante tempo e são bastante acessíveis. As cópias mais antigas desses evangelhos, elas são mais antigas do que as cópias mais antigas da Bíblia que a gente tem. Eles passaram por menos traduções, menos revisões, né? Eles, por terem sido escondidos em jarros de barro e escondidos em cavernas lá no deserto do Egito, eles não sofreram perseguições políticas, né? Eles não sofreram tantas adulterações como sofreu a Bíblia, com questões políticas, né, da formação da Igreja Católica Romana e toda a questão dos dogmas e da formação do cristianismo enquanto religião institucionalizada. Bom, enfim. Então eu acho que uma pessoa que é interessada em entender o que foi de fato o cristianismo, ou o que de fato Jesus ensinou, ela não deveria se ater apenas à Bíblia, pois antes da Bíblia ser formada como um cânone fechado lá por volta do ano do século III, eu tô um pouco perdida nas datas, faz muito tempo que eu não lido com esse assunto, mas eu sei que é bem posterior, é lá pelo ano 200, lá depois de Irineu, que a Bíblia vai se constituindo como os 4 evangelhos sinóticos, depois as cartas paulinas. Então, mas antes disso, nas comunidades cristãs, que eram muito heterogêneas, não havia assim, o cristianismo, isso é cristão. Haviam grupos cristãos que aprendiam ou ensinavam e repetiam, repassavam as boas novas de Jesus e os ensinamentos, como cada comunidade passava adiante, né? Então, haviam comunidades desde a Síria, com influências de Tomé, Bardesanes, que é um gnóstico. Haviam comunidades no Egito, na Capadócia, na Grécia, em Roma. Foi se espalhando, inclusive até a Espanha. Disse que até a Inglaterra, inclusive, mas esse é outro assunto. Mas não era uma coisa homogênea, né? Ela se tornou homogênea a partir de um poder político, né, e da criação da instituição da Igreja Católica Romana. Então, se você está interessado em realmente assim, entender o que mais Jesus pode ter ensinado, o que mais ele pode ter dito, vale a pena estudar esses evangelhos, ler, aprender com eles. Inclusive, alguns são atribuídos aos discípulos de Jesus. Você tem o Evangelho de Maria, que é Maria Madalena. Você tem o Evangelho de Tiago, o Evangelho de Tomé, o livro de Tomé, o Evangelho Apócrifo de João, que foi o tema do meu mestrado. Tem o Atos de João. Existem vários outros, além dos chamados grupos gnósticos, são setianos e outros, né? Que passam um ensinamento atribuído a Jesus, que não é totalmente diferente do que a gente encontra em passagens da Bíblia, só que a Bíblia, como teve essa edição nela, né, tem alguns problemas a serem debatidos dentro disso, mas vale a pena, né? Então a pessoa me perguntou se tem em português. Eu queria dar umas dicas do que existe em português. Eu não estou com toda a minha biblioteca aqui, então eu trouxe só alguns, mas se você está interessado em entender quem foram os gnósticos e o que eles acreditavam, o que eles ensinavam, o primeiro livro que eu sugiro é esse aqui, Os Evangelhos Gnósticos, é de uma historiadora, a Elaine Pagels. Ela escreveu vários livros sobre esse assunto. Ela escreveu sobre São Paulo, e as influências gnósticas dentro de Paulo. Ela é historiadora por Harvard, eu acho. Eu teria que verificar aqui, mas ela fez trabalho de mestrado e doutorado sobre esse tema, e ela estudou muito aprofundadamente, né, essas questões. Ela traz uma visão historiográfica de quem foram os gnósticos. Eu tô falando gnósticos, mas na verdade, de novo, são grupos heterogêneos e diversos, né? Setianos, valentinianos, existem algumas divergências entre eles, porque são grupos diversos, de fato, mas todos eles foram chamados de gnósticos, e existem divergências com o cristianismo canônico ortodoxo. E ela que debate um pouco disso, é uma introdução muito boa para se você está tomando contato com o assunto. E você acha na estante virtual, principalmente, eu acho que está esgotado, mas acha na estante virtual. Então ela debate as controvérsias em torno da ressurreição de Cristo, se houve ou não ressurreição, quais são as visões divergentes, a política do monoteísmo, se havia Deus Pai, Deus Mãe. Ela fala da perseguição dos cristãos e da crucificação, que os gnósticos tinham uma visão diferente. Ela debate assim, de quem é a verdadeira igreja, né? Entra nessa questão de se a igreja ela foi formada só lá pelo ano 300, o que tinha antes, será que também não é válido a gente conhecer?
E ela fala da gnosis, que é o conhecimento de si mesmo, conhecimento que desperta e leva ao reino dos céus, digamos assim. E esse é um livro que vale como introdução histórica. Ela cita algumas passagens dos evangelhos apócrifos para fundamentar o argumento dela. É realmente muito bom. Eu tô aqui falando assim, gnósticos, apócrifos. Apócrifo, porque às vezes vocês vão ouvir por aí assim, apócrifo quer dizer coisa ruim, coisa falsa, coisa espúria. Não é nada disso. Apócrifo vem do grego apócrifon e quer dizer reservado, quer dizer secreto. Não tem aquela passagem na Bíblia que Jesus fala assim, ao povo eu ensino as parábolas, mas a vós, aos discípulos, eu ensinarei os mistérios do reino dos céus. Então os apócrifos é o ensinamento dos mistérios, aqueles ensinamentos reservados, que não foi dado ao grande público, mas são ensinamentos de Jesus. Tanto que muitos dos apócrifos começam assim, estava eu, Tiago, caminhando quando Jesus se aproximou para me ensinar alguma coisa em particular. Estava eu, Tomé, e aí Jesus pediu para eu anotar essas palavras, né? Essas palavras apócrifas, tá? Lá no original, em grego, a gente encontra, porque os textos da Bíblia, né, muitos, a gente às vezes tende a pensar que ela foi escrita em hebraico, né? Mas não, Jesus falava aramaico. E os termos que eles usavam eram termos em grego. Tanto que a tradução do copto mantém os termos gregos. Então, Christos é um termo grego, né? Anthropos, que é como é que está na Bíblia? O Filho de Deus. Muitas vezes em grego está anthropos, que é o homem primordial. Gnosis, que é esse conhecimento que edifica, é em grego. Então, muitas palavras são mantidas em grego. No Evangelho de Tomé, Tomé fala assim, estes são as palavras apócrifas que Jesus me ensinou e eu anotei. Tomé nunca diria, essas são as palavras falsas e espúrias que Jesus me ensinou e eu anotei, né? Entendam isso. Bom, tem o livro da Elaine Pagels. E aí, se você quer ir direto para os textos da Biblioteca de Nag Hammadi, tem outros, tá? A Biblioteca de Nag Hammadi foi a maior descoberta, né? Que são ali 70, 80 textos. Mas existem outras descobertas anteriores, no século XIX, 1800 e tanto. Lá tem o Bruce Codex, o Askell Codex e o Berlin Codex, que são alguns textos. Também, depois foram associados à mesma Biblioteca de Nag Hammadi, são cópias muito parecidas, material do carbono 14 comprovou que é a mesma época. E são traduções, né? A gente encontra até textos duplicados. Tem o Apócrifo de João, que foi o que eu trabalhei mais, ele tem 4 cópias diferentes. 2 na Biblioteca de Nag Hammadi, tem uma cópia anexa extra e tem uma no Códice de Bruce. Alguns filmes tratam desses assuntos, assim, mas de uma maneira muito superficial e muito apelativa, né? Por exemplo, tem o Estigmata, que é um filme de 1999, não sei, mais antigo, que fala do Evangelho de Tomé, que tem aquela mensagem que o reino de Deus está em vós e em todas as coisas. E aí isso geraria um problema com a autoridade da igreja como instituição. Estigmata é bem legal de ver, mas assim, é um filme, né? E o Código da Vinci também fala desses apócrifos, mas ele também pega numa questão, assim, que vira um sensacionalismo, né? O Evangelho de Filipe e o de Madalena tem essa questão da disputa, Pedro, Maria, Madalena, tem uma tradução ali que pode ser entendida como um beijo, não tem problema se for também, mas aí força uma super barra, assim, sei lá, o Santo Graal é o útero, a filha da Maria, do sangue real, não é bem por aí que a gente interpreta, não, um ensinamento gnóstico, apócrifo cristão, inclusive da tradição do Graal, existem visões mais simbólicas e profundas sobre isso. Bom, e aí em português, eu não tô com eles aqui para mostrar, mas eu vou falar para vocês. Tem o livro As Escrituras Gnósticas, do Bentley Layton, uma capa preta, tá em português. Eu vou botar depois aqui nos comentários escrito direitinho, para vocês procurarem na estante virtual, na Amazon, no Google. Então, As Escrituras Gnósticas, do Bentley Layton, tem quase todos os evangelhos traduzidos, é uma boa coleção. Pela Madras, tem a Biblioteca de Nag Hammadi inteirinha traduzida. A tradução tá ruim, tá? Eles traduziram com pressa, eu sou tradutora, eu trabalho com esses textos, eu vejo alguns problemas neles. Mas dá pra ler, dá pra você ver o conteúdo, dá pra você ter uma boa ideia, assim, não é que a tradução tá totalmente ruim, tem só uns probleminhas. Se você ler inglês, tem a Biblioteca de Nag Hammadi, do Marvin Maier, que é a melhor edição. Eles foram fazendo revisões de edições novas, então tem a versão internacional, com vários comentadores, é muito boa, do Marvin Maier, The Nag Hammadi Library. Mas tem em português, a Biblioteca de Nag Hammadi, pela Madras. E aí você acha livros avulsos, tem o Evangelho de Tomé, tem várias traduções em português, tem material em português. Se você quer procurar, depois procure aqui na lista bibliográfica que eu vou deixar aqui embaixo, mas procura, vale a pena se você se interessa. Muitos anos atrás foi publicado em português esse livrinho aqui, A Gnosis Viva do Cristianismo Primitivo, que é do George Mead. Ele foi um escolástico, um estudioso, professor de Cambridge, dessas faculdades inglesas. Ele é do século XIX, ele trabalhou muito com traduções, ele pegou os textos latim, grego e traduziu para o inglês naquela época. Então o Mead ele fez um trabalho de investigação muito boa do material que tinha na época, ainda não era Nag Hammadi, mas já tinha aqueles outros códices que comentei, o Bruce, o Askell, o Berlin.
E o Mead fez vários artigos sobre Simão Mago, sobre a historicidade da época de Jesus, se ele viveu realmente nasceu no ano 0, né? Ou se ele não era de antes, né? Tem um livro chamado Viveu Jesus no século I AC, né? Porque ele faz algumas relações interessantes. Mas o Mead trabalha muito com o material que ele já tinha acesso sobre os gnósticos. E não era pouca coisa. A gente acha que é só a biblioteca de Nag Hammadi, mas já tinha algumas coisas circulando. Então, nesse livrinho aqui, a gente fez uma coletânea de artigos que ele escreveu. O Evangelho do Cristo Vivo, o significado de gnoses, o que a sabedoria significa, o mestre, os herdeiros das eras. E ele dá uma geral sobre o que é a gnoses, o que significa, o que eles ensinavam. É um livrinho que você, se quiser comprar, eu tenho algumas cópias para vender. Não sei, eu não pensei nisso previamente. Mas eu tenho algumas cópias, a gente ainda tem, foi uma produção da minha família, esse livro, tá? E a gente, não sei, manda pelo correio, né? Do mesmo autor, o Mead, ele foi um dos responsáveis por traduzir uma das obras gnósticas mais importantes de todos os tempos, que veio antes da Biblioteca de Nag Hammadi, que é um livro chamado Pistis Sophia. Esse aqui eu vou fazer um bom parênteses para falar dele, porque o Pistis Sophia, ele é um livro muito denso, ele é muito profundo. Essa tradução é a única que eu confio, tá? Você vai achar outras em português. Não mexe nelas. De verdade, dica de amiga, não vale a pena. Por quê? Essa aqui foi feita por um amigo teosofista, o Raul Branco. Ele traduziu a partir do inglês do Mead, que era um pesquisador sério do assunto. Ele fez uma tradução boa do original para o inglês e o Raul traduziu para o português. Existem traduções em português que foram publicadas por uma seita. É uma seita muito danosa, muito grave o que eles fazem. É uma seita que envolve coisas com lavagem cerebral e distorção dos ensinamentos. E aí a tradução deles e os comentários vem com enxertos de um monte de coisa errada que não está nos textos originais. Então não se envolva com isso, não vale a pena. Se você quiser conversar sobre isso, entender de quem que eu estou falando, eu não quero nem citar aqui. Pode me chamar no privado que eu converso com todo prazer. Mas a gente barra pesada, a gente que não está buscando uma verdadeira espiritualidade e não representa os gnósticos, não representa o pensamento do gnosticismo original, tá bom? Mas se você quer ter acesso, Pistis Sophia está em português, aqui pela editora Teosófica. E esse livro aqui são uma série de diálogos de Jesus com mais de 13 discípulos nominados, incluindo mulheres. Não só uma, tem 3 mulheres, eu acho, ou 4. Tem a Maria Mãe, a Madalena, a Salomé. Não lembro se a Marta tá aqui, tem que reler o livro. Mas enfim, tem vários dos discípulos e são conversas novamente privadas de Jesus entre eles, que ele passa a boa parte do ensinamento ético dele, a parte cosmológica, manifestação do mundo, descida da alma na matéria. Tem alguns elementos bem platônicos aqui, porque o cristianismo de fato teve influência do platonismo. Parte do meu mestrado foi demonstrar isso, inclusive. Mas é muito denso, é muito profundo. Eu não começaria a buscar entender os apócrifos e os gnósticos direto por Pistis Sophia, porque é um texto bonito, pesado, com muito ensinamento, mas assim, muito profundo. São 5 livros de diálogos. E assim, pergunta-resposta, assim, senhor, Madalena pergunta, o que acontece com a alma quando ela morre e o reino dos céus? Aí Jesus responde, aí tem uma contra-resposta. É muito legal de ler. E esse é um texto do século II. Então, antes da Bíblia estar organizada, isso aqui já existia. Não é invenção moderna, né? Bom, mas o livro é dividido em 5 livros. E ele vai desde das esferas mais mundanas, digamos assim, questões de virtudes, vícios, desenvolvimentos da alma, até as esferas celestes, os planos da Ugdod, do pleroma, dos níveis de céus, né? E aqui na introdução tem falando qual é a ordem melhor de ler. Infelizmente, na edição eles podiam ter invertido e já colocado na ordem. Então é melhor começar pelo livro 5, depois o livro 6, depois você vai para o 1, 2 e 3. Acho que era essa a ordem. Está escrito aqui na introdução, no prefácio. E aí fica mais fácil de ler. Além disso, a gente tem em inglês muitas obras. Essa aqui é maravilhosa, What is Gnosticism, da Karen King, que ela também tem uma obra muito completa e muito séria, acadêmica, estudiosa mesmo. Eu não sei se ela também é historiadora, mas ela tem vários livros sobre o assunto. E em português também tem uma infinitude de coisas. Em inglês, o Marvin Maia, o Gilles Quispel, tem o James Robinson, tem gente muito boa trabalhando com isso. Atualmente tem, o John Turner, o Dylan Burns, o Zach Mazur, tem muita gente que eu conheci em congressos internacionais sobre neoplatonismo, gnosticismo, que eu fui, e gente que está escrevendo livros pela editora Abril, por outras editoras, e estudando muito a fundo o assunto. Mas em português tem, e se você quiser conhecer, é só procurar e começar. Então eu vou deixar aqui embaixo uma lista bibliográfica de sugestões de livros em português sobre o assunto, e eu tenho certeza que você vai achar muita coisa interessante,
e vai mexer muito com as suas crenças, mas é um material muito original, muito antigo. Os mais antigos são lá do ano 80, do ano 100, sabe? É realmente um material original, que vale a pena ser conhecido se você realmente se interessa, não pela instituição, mas pelo cristianismo de Jesus.